Então, aqui quem fala é o Dr. Giuseppe. Hoje nós vamos ter uma aula à distância, online, em virtude da atual situação no Brasil e no mundo, mas esperamos que esse modelo depois acabe se concretizando e perenizando depois que tiver passado esse surto de coronavírus. Então, boa tarde a todos. Nós vamos falar hoje sobre diagnóstico por imagem do fígado. A aula é dividida em duas partes. Na primeira parte, eu que estarei gravando o conteúdo, e na segunda parte, a doutora Elisa Bretas, que terminará a contextualização do conteúdo, abordando aspectos práticos das doenças hepáticas. Então, iniciando um pouquinho sobre qual que é a proposta dessa apresentação, nós vamos falar um pouquinho sobre propedêutica da imagem, os princípios da formação da imagem, os achados normais do fígado, a sistemática da avaliação através do ultrassom, da tomografia e da ressonância. Na segunda parte da aula, a doutora Elisa abordará os achados das doenças hepáticas focais e difusas, ultrassom, tomografia e ressonância. Eventualmente, essa segunda parte da aula também poderá ser ministrada pela doutora Natália Borges, colega aqui do Departamento de Diagnóstico por Imagem. Os principais métodos de diagnóstico por imagens envolvidos no diagnóstico, na avaliação hepática, são a ultrassonografia, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. De forma bem simples, o princípio imaginológico que sustenta o uso da ultrassonografia é a formação de ecos. Na tomografia, nós trabalhamos com densidades tomográficas. A ressonância magnética, com intensidade de sinal de ressonância magnética dos prótons de hidrogênio que estão distribuídos no nosso organismo. Começando pelo ultrassom, muitos de vocês já foram submetidos ou tiveram oportunidade de realizar um exame ultrassonográfico, portanto, isso não é novidade para ninguém. Esse aqui é um equipamento clássico de ultrassonografia, e aqui a alma do ultrassom, o equipamento de ultrassom, que é o transdutor. O transdutor, ele pode ter diversos formatos, dependendo da região anatômica que está sendo estudada, e o complexo, o sistema de equipamento de ultrassonografia pode ser extremamente compacto, como esse que vocês estão vendo aqui, composto por uma pequena tela e o transdutor, ou ainda, mais recentemente, pode ser acoplado a um telefone celular. Então, se vocês tiverem disponível um transdutor, ele pode ser conectado ao seu celular e, através de um programa, de um aplicativo, vocês poderão fazer exame ultrassonográfico com o seu próprio celular, no leito ou em qualquer lugar onde vocês estiverem, com uma boa resolutividade. Evidentemente que não no mesmo padrão, a mesma acurácia e precisão do que o equipamento maior, com mais recursos, mas poderão sim fazer alguns exames point of care, complementando inclusive a propedêutica clínica armada com a ultrassonografia. O princípio físico do ultrassom é muito simples. Nós temos um transdutor, que é composto por cristais de quartzo. Ao vibrarem, emitem uma onda sonora, onda mecânica, numa frequência muito elevada, que não é audível, para o ser humano. São frequências que ultrapassam 1 MHz. Para o estudo abdominal, as frequências variam de 2, 3 MHz até 7,5, 10 MHz. Essa onda sonora, ela acaba se disseminando, propagando através dos diversos tecidos. E, ao alcançar um objeto, essa onda ela é refletida formando um eco e acaba sendo lido pelo transdutor, formando assim uma imagem que é uma gama de escalas de cinza, em função da amplitude e velocidade de retorno dessa onda sonora, deste eco,
E a função, basicamente, da capacidade da estrutura que foi ensonada, que recebeu essa onda sonora, de produzir ecos. Tem um material de apoio disponível para quem quiser, através do YouTube, ou estão disponíveis na internet. Essa aqui é uma primeira apresentação sobre, uma breve explicação sobre como a imagem ultrassonográfica é formada, e nesse outro arquivo vocês têm o manual básico de ultrassonografia, preparado pelos colegas aqui do Departamento de Diagnóstico por Imagem, com uma linguagem muito simples e muito amigável. Para uns aspectos, então, mais práticos, as lesões identificadas a ultrassom, isso vale para hepáticas, esplênicas, musculares, cerebrais, não importa, elas podem ser hipoecogênicas, hiperecogênicas, isoecogênicas e anecogênicas. Uma lesão hiperecogênica é aquela que produz mais ecos do que o parênquima hepático ao seu redor. Hipoecogênica é aquela que produz menos ecos que o seu parênquima hepático ao redor. Isoecogênica é aquela que produz a mesma quantidade de ecos do que o parênquima hepático ao seu redor, e por isso é praticamente invisível, ou não discernível ao exame ultrassonográfico. Finalmente, a lesão anecogênica é aquela que não produz eco nenhum, como, por exemplo, uma lesão cística, composta completamente por água. E alguns exemplos. Esta é uma lesão hiperecogênica, como vocês estão vendo aqui. Ela é mais branca, ela forma mais ecos que o parênquima hepático ao seu redor. Esta é uma lesão anecogênica. Ela praticamente não produz eco nenhum. Nós vemos aqui atrás, é uma formação de uma sombra acústica, aliás, de um reforço acústico posterior. Esse reforço acústico posterior é característico, é típico de uma lesão cística. Uma lesão cística homogênea. Isso acontece, esse fenômeno ocorre, porque o som, ao chegar nessa formação cística, ele não é refletido, ele não é atenuado. Ele passa livremente através desse conteúdo cístico, ensonando de forma muito acentuada o parênquima hepático, ou o tecido que está atrás dessa lesão cística, formando esse reforço acústico de parede posterior. Esta é uma lesão hipoecogênica, ela forma menos ecos do que o parênquima hepático. Finalmente, aqui nós temos uma lesão hiperecogênica, forma mais ecos do que o parênquima hepático ao seu redor, com umas áreas ainda mais brancas, ainda mais ecogênicas, com uma sombra acústica posterior. Uma sombra acústica posterior, essa é a marca registrada de calcificações. Se por um lado o cisto tem como marca registrada reforço acústico da parede posterior, calcificação tem como marca registrada a sombra acústica posterior, ou seja, a calcificação produz tantos ecos que ao o som chegar aqui nessa estrutura, ele é completamente refletido e aqui atrás, então, se forma uma sombra acústica posterior. Passando agora para a tomografia computadorizada, o princípio da formação da imagem é o raio-x. O exame, o método, avalia o grau de penetração do raio-x emitido. O grau de penetração varia de acordo com a densidade da estrutura que está sendo estudada. Caso a densidade, em função do número atômico do elemento que compõe as moléculas presentes no tecido que está sendo utilizado. E é representada graficamente por uma escala em diferentes tons de cinza. Os primeiros equipamentos de tomografia pareciam mais como as atuais máquinas de lavar roupa, né? Eram muito toscos. Eles foram evoluindo até se transformar nos equipamentos modernos que nós temos hoje à disposição. Basicamente, assim como eram nos primórdios da tomografia, são constituídos de um gantry, onde existe o tubo de raio-x,
uma fileira de detectores e a mesa de exame onde se deita o paciente. Além disso, nós temos a sala de controle, onde nós temos aqui controle do equipamento, diretamente ligado a um computador que fará o processamento das imagens, reconstruirá imagens anatômicas que permitirão avaliar esses exames. Como eu estava dizendo há pouco, a densidade de uma estrutura depende do número atômico dos elementos que compõem essa estrutura, ou que estão preferencialmente ou predominantemente nessa estrutura. Temos então, como vocês podem ver, o iodo presente nos contrastes utilizados geralmente em tomografia computadorizada, tem um elevado número atômico, assim como o cálcio, o ferro e o cobre, que são todos elementos que acabam promovendo uma elevada densidade na tomografia computadorizada. Esse senhor que vocês estão vendo aqui é o Godfrey Hounsfield. Foi ele que realizou e desenvolveu a tomografia computadorizada. Ele era um cientista, um pesquisador inglês que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1879 por ter desenvolvido e idealizado a tomografia computadorizada. Hounsfield, na época, criou uma escala arbitrária, denominada, chamada escala de Hounsfield, onde estabeleceu que a densidade da água pura em 0 unidade Hounsfield. Aqueles tecidos têm uma densidade superior à da água, têm densidades progressivamente cada vez mais positivas. Vice-versa, aquelas que têm uma densidade menor do que a água, densidades progressivamente negativas. Então, por exemplo, nesse frasco, nós são densidades próximas de 0, negativas. O leite que foi colocado aqui, o leite é menos denso do que a água, portanto, densidade negativa, menos 140 unidade Hounsfield, e mais acima o ar, com densidades próximas de menos 1000. Vamos colocar agora isso em prática. Uma imagem tomográfica do abdômen superior. Temos aqui o fígado, e no fígado, no lobo hepático direito, uma grande massa, que vocês estão vendo aqui. Quantas densidades você consegue distinguir dentro dessa lesão? Pelo menos 3, eu imagino. Essa é a primeira, a densidade bastante elevada, 250 UH, é uma calcificação. Depois nós temos essa densidade muito próxima à densidade do parênquima hepático, então uma massa sólida, com densidade semelhante ao parênquima, com uma calcificação de permeio. E aqui nós temos uma densidade próximo da água, líquido. Então, uma grande massa sólida no lobo hepático direito, com um componente cálcico e um componente de liquefação. Avançando um pouquinho mais, então, nos termos descritivos utilizados em exames tomográficos, nós temos uma lesão hipodensa, quando a densidade desta lesão é inferior à densidade do parênquima hepático. E aqui, se essa densidade for semelhante a 0, próxima de 0, poderei dizer que é provavelmente uma lesão cística. Aqui nós temos uma lesão hiperdensa, a densidade é maior do que o parênquima hepático circunjacente. E aqui, uma lesão isodensa. Por ser isodensa, eu não estou identificando claramente essas lesões. Eu vejo que é um fígado heterogêneo, tem contornos lobulados, mas eu tenho dificuldade em estabelecer exatamente aonde se encontra a lesão. E é por isso que nós utilizamos os meios de contraste injetados por via intravenosa e, ao alcançar o parênquima hepático, permitem distinguir lesões, essas lesões hipovasculares, do parênquima hepático ao seu redor, e nós daqui a pouco vamos explicar um pouquinho melhor de que maneira isso ocorre. Falando especificamente
do uso do contraste iodado intravenoso. Então, utiliza-se o iodo, que é uma substância de alto peso molecular, como eu já disse, o número atômico do iodo é de 53, e acaba sendo utilizado em função das características da circulação hepática. Nós vamos ver isso também daqui a pouquinho, como isso nos ajuda a raciocinar em termos de lesões hiper ou hipovasculares e da dinâmica de realce do meio de contraste. Nós vamos observar diferenças na densidade do fígado em função do tempo após a infusão endovenosa do meio de contraste iodado. Lembrando da dupla circulação hepática, arterial e portal, nós vamos ter um menor ou maior aporte de contraste no fígado em função. Um exemplo, veja a diferença de densidade entre um frasco com água, com densidade próxima de zero, e aqui um frasco com iodo, uma densidade muito mais elevada, 200 UH, em virtude justamente do elevado número atômico do iodo. A contrastação máxima do fígado, ela ocorre uma vez que tenha chegado uma grande quantidade de meio de contraste através do sistema arterial e sistema portal. Isso ocorre, via de regra, após 60 segundos do início da injeção do meio de contraste. E esse realce significativo do parênquima hepático, ele perdura por 60 a 90 segundos. Depois ele acaba se reduzindo, o contraste se dilui na circulação sanguínea e aí o parênquima hepático progressivamente vai diminuindo de densidade. Considera-se que é um realce suficiente para o diagnóstico de lesões hepáticas focais, um aumento da densidade do fígado de 50 unidades Hounsfield em relação à fase pré-contraste. Existem várias fases de um exame tomográfico do abdômen. A primeira fase é uma fase sem contraste, depois temos o que nós chamamos de fase arterial, portal e de equilíbrio. A fase arterial ocorre entre 20 a 40 segundos após o início da injeção do meio de contraste. A chegada do meio de contraste no fígado ou numa lesão hepática, a partir da artéria, do sangue que chega pela artéria. A fase portal, que ocorre ao redor de 60 a 90 segundos, é quando o contraste chega no fígado através da circulação porta. Depois de 2 a 3 minutos, nós temos o que nós chamamos a fase de equilíbrio, onde já há uma diluição significativa do meio de contraste no sistema arterial e venoso e no parênquima hepático. Vamos ver como essas diversas fases nos ajudam a não somente detectar uma lesão, mas também a caracterizar essa lesão. Vejam que nesse exemplo nós temos o fígado, e talvez aqui tenha uma densidade diferente do restante do parênquima, mas é difícil, na fase sem contraste, identificar uma lesão hepática com precisão. Esta é a fase portal, isto é, aproximadamente 60 segundos após o início da injeção, e aqui uma fase de equilíbrio que varia entre 2 e 3 minutos após a injeção. Meio de contraste. Vejam que se não era fácil identificar a lesão aqui, muito menos nessa fase portal e nessa fase de equilíbrio. Mas, se eu adquirir as imagens alguns segundos antes da fase portal, isto é, na fase arterial, naquela fase que se inicia entre 20, 30, 40 segundos após o início da injeção do meio de contraste no sistema venoso, eu consigo identificar claramente a lesão hipervascular. E aqui com o que a gente chama de uma pequena cicatriz central. Esse comportamento da lesão isovascular, aliás, isodensa ou parênquima hepático, uma fase sem contraste, com realce significativo, um hiperrealce na fase arterial, homogeneizando na fase portal de equilíbrio com uma cicatriz central, é um conjunto de sinais tomográficos que me permite deduzir que se trata de uma hiperplasia nodular focal. Então, em virtude desse comportamento vascular de realce,
eu posso deduzir um diagnóstico histopatológico para esta lesão hepática com bastante precisão e com bastante acurácia. Vamos ver agora um outro exemplo. Esta é uma lesão hipovascular. Na fase sem contraste, é possível identificar a lesão aqui na periferia do segmento 7 do lobo hepático direito. Está aqui a lesão. Eu ainda não sei se ela é hiper ou hipovascular. Eu injeto o contraste, esta é a fase portal, esta é a fase de equilíbrio, esta fase adquirida ao redor de 60 segundos após o início da injeção, aqui é a fase de equilíbrio de 2 a 3 minutos. É uma lesão realmente que parece hipovascular, e eu confirmo que ela é hipovascular, porque mesmo na fase arterial, ela realçou menos do que o parênquima hepático. Talvez vocês consigam identificar, nessa lesão parece que é um aspecto em alvo, ou em aspecto em halo, o aspecto em olho de boi. Esse aspecto é típico e característico de uma lesão de origem secundária, provavelmente uma metástase hepática. Então aqui, um exemplo de uma lesão hipervascular, ela se realça na fase arterial de forma mais robusta, mais acentuada do que o parênquima hepático ao redor, e aqui uma lesão hipovascular que se realça menos do que o parênquima hepático. E um outro exemplo de uma lesão hipervascular que tem uma outra característica muito importante. Vejam que essa lesão, além dela ser hipervascular, muito mais que o parênquima hepático na fase arterial, ela tem o que a gente chama de clareamento ou washout nas fases mais tardias, na fase portal e na fase de equilíbrio. E na fase de equilíbrio, além desse clareamento, a gente ainda consegue identificar o quê? Uma pseudocápsula. Essa combinação de lesão hipervascular com washout ou com clareamento, é a mesma coisa, com uma pseudocápsula, num fígado cirrótico, um paciente cirrótico ou hepatopata crônico, né? É patognomônico de um carcinoma hepatocelular. Para destacar aqui, tem alguns sinais de hepatopatia crônica, o fígado tem contornos pouco lobulados, eu vejo um aumento do lobo hepático esquerdo, talvez aqui um esboço de aumento do lobo caudato, uma certa heterogeneidade do parênquima. Num contexto, então, de hepatopatia crônica, esta lesão hipervascular com clareamento e washout de pseudocápsula indica o diagnóstico de carcinoma hepatocelular. E aqui temos dois exemplos, um de lesão sólida, que realça menos do que o parênquima hepático, é uma lesão hipovascular que realça menos que o parênquima hepático. E aqui uma lesão que não realça nada. Na fase pré-contraste, ela tem uma densidade de 22, e após a injeção do contraste, ela continua praticamente com a mesma densidade. 2, 23 unidades em realce, portanto, nós estamos frente aqui a uma lesão cística. É muito importante calcular o momento exato para a aquisição das imagens tomográficas. Veja que nessa paciente oncológica em restadiamento por neoplasia de mama, a tomografia feita 5 minutos após o início da injeção endovenosa do meio de contraste não permite identificar nenhuma lesão hepática focal. Mas se nós adquirirmos o mesmo exame 4 minutos antes, ou seja, na fase portal, eu vejo uma série de lesões densas, hipovascularizadas, compatíveis com a lesão de origem secundária. Falando um pouquinho sobre contraindicações ao contraste iodado endovenoso, vocês viram, agora acabaram de ver a utilidade, a importância do uso adequado do meio de contraste, né, como ele pode aumentar a sensibilidade e a especificidade da tomografia, a detecção e caracterização de lesões hepáticas. Vamos ver agora algumas contraindicações. Existem as contraindicações absolutas e as relativas. Entre as absolutas, gostaria de chamar a atenção a alergia grave ao iodo, caracterizada por edema de glote e choque, e aqueles pacientes com insuficiência renal aguda, sem possibilidade de diálise, contraste iodado pode agravar essa insuficiência renal. As contraindicações relativas, aonde deve se pesar o risco e benefício do uso de contraste, seriam alergia moderada ao iodo, asma, bronquite, insuficiência cardíaca grave, insuficiência renal crônica e uso de metformina quando é necessário suspender o tratamento um pouquinho antes, um pouco depois, via de regra, um dia antes, um dia depois do uso do meio de contraste. Existem alguns efeitos adversos conhecidos
decorrentes do uso do meio de contraste iodado. Via de regra, essas reações alérgicas ocorrem de 1 a 3% dos casos e geralmente são de tipo leve ou moderado, raramente são graves. Em algumas séries, com grande quantidade de pacientes, a frequência de reações alérgicas graves ao meio de contraste iodado não ultrapassa os 0,04% dos casos. Existem alguns fatores de risco que devem ser considerados ao se usar o meio de contraste iodado, entre eles a doença renal pré-existente, o diabetes mellitus, desidratação, doença cardiovascular, idade acima de 70 anos, pacientes com mieloma múltiplo, com hiperuricemia e em uso de drogas nefrotóxicas. Existe uma condição chamada nefropatia induzida pelo meio de contraste iodado. Uma condição na qual o comprometimento da função renal ocorre após o uso endovenoso do meio de contraste e na ausência de qualquer outra etiologia alternativa. Esse comprometimento da função renal consiste na elevação absoluta da creatinina sérica, igual ou superior a 0,5 mg por dl, ou um aumento relativo superior a 25%, igual ou superior a 25%, após 48 horas da injeção do meio de contraste iodado. Se mantenha elevada por 2 a 5 dias na ausência de outras causas identificáveis. Uma discreta elevação da creatinina sérica esperada após o uso do meio de contraste. Não pode se falar em nefropatia induzida por meio de contraste se essa elevação for transitória, durar apenas algumas horas. Mas se ela se persistir por 2 ou mais dias, então podemos estar frente a um quadro de nefropatia induzida pelo meio de contraste iodado. Existe uma controvérsia recente se efetivamente o contraste levaria a esta nefropatia, seria capaz de levar a uma nefropatia aguda, e nessa revisão recente de janeiro de 2020, os autores estratificam o risco de desenvolver a nefropatia induzida pelo meio de contraste. O risco seria muito baixo por uma função renal superior ou igual a 45 ml de clearance. O risco intermediário entre 30 e 44 clearance, e um risco alto se o clearance for inferior a 30. Vamos passar agora para a ressonância magnética. Esses são equipamentos de ressonância disponíveis no mercado. Tem equipamentos compactos como esse para fazer exames de extremidades, como tornozelo, joelho, punho, eventualmente cotovelo. Esse aqui chamada de ressonância aberta, pouco difundida no nosso meio, é basicamente utilizada para fazer alguns procedimentos. E aqui são as ressonâncias semiabertas, são as mais difundidas, não só no Brasil, como no mundo inteiro, e são aquelas utilizadas para realizar exames abdominais, especificamente na pesquisa de lesões hepáticas, que é o tema da aula de hoje. Falando um pouquinho sobre física da ressonância, não quero assustar vocês, mas assim, a grosso modo, esse slide, esse diapositivo, ele resume um pouco o que acontece no nosso organismo ao sermos submetidos a um exame de ressonância. De uma forma geral, os prótons de hidrogênio, os pins dos prótons de hidrogênio, estão distribuídos aleatoriamente no nosso organismo. Uma vez que nós entramos em contato, entramos dentro de um ambiente submetido a um campo magnético, como aquele da ressonância, esses spins, esses prótons de hidrogênio, tendem a se alinhar na direção do campo magnético. Uma vez que é dado um pulso de radiofrequência, não só esse alinhamento acontece, mas na mesma direção. Todos eles acabam se orientando na mesma direção do campo magnético, enquanto durar esse pulso de radiofrequência. Uma vez que esse pulso de radiofrequência é interrompido, os prótons de hidrogênio, eles se realinham como estavam alinhados originalmente ao entrar no campo magnético. E neste realinhamento, eles emitem energia através de um sinal de ressonância magnética que é captado por uma bobina colocada sobre o paciente, em contato com o órgão, com a estrutura a ser estudada. Essa bobina transmite esse sinal para um computador que constrói uma imagem
em tons de cinza, numa escala de cinza, uma imagem anatômica, como vocês podem ver aqui. Em resumo, o sinal de ressonância magnética é emitido pelos prótons de hidrogênio, que estão amplamente distribuídos no nosso organismo, no interior de moléculas da água. A semelhança da tomografia e do ultrassom, na ressonância magnética, as lesões, as imagens podem ter hipossinal, serem hipointensas em relação ao parênquima hepático, hiperintensas em relação ao parênquima hepático ou isointensas em relação ao parênquima hepático, lembrando que esse conceito de hipossinal, hipersinal, isossinal vale para qualquer órgão e não só para o fígado. A lesão pode ter hipo, hiper ou isossinal em relação ao parênquima esplênico, parênquima pancreático, renal, cérebro, músculo, o osso e assim por diante. Na ressonância magnética, as imagens podem ser ponderadas em T1 e em T2. E a única coisa que eu acho que é importante vocês saberem, lembrarem que a água, o líquido, ele tem um hipossinal em T1 e um hipersinal em T2. Ou seja, se eu estou frente a uma imagem onde uma estrutura líquida, como o líquor, que eu conheço bem, ela tem hipossinal em T1, tem um hipossinal é porque esta imagem é ponderada em T1. Se a mesma estrutura líquida, sabidamente líquida, tem hipersinal, é porque esta imagem que eu estou vendo é uma imagem em T2. Então, resumo, a água tem hipossinal, exibe hipossinal em T1 e hipersinal nas imagens ponderadas em T2. Veja que interessante, por exemplo, o tecido celular subcutâneo formado por gordura, ele é cinza, tem uma tonalidade cinza no T1 e no T2. O fígado, ele é um pouco mais branco, tem um sinal mais alto em T1 do que em T2. O baço, um sinal semelhante. A musculatura, ela é mais escura no T2 do que no T1. Mas o importante é eu me lembrar que, ao analisar uma imagem de ressonância, procuro uma estrutura sabidamente líquida. Se ela é escura, estou frente a uma imagem ponderada em T1. E se ela exibe um alto sinal, se ela é hiperintensa, se ela é branca, estou frente a uma imagem ponderada em T2. Então, alguns exemplos aqui. Na ressonância, uma lesão com hipossinal em T1, hipersinal em T2. A lesão com hipersinal em T2, ela pode ter nível líquido-líquido quando tem conteúdo espesso, como, por exemplo, um abscesso ou um hematoma. Para eu poder fazer um diagnóstico de presença de gordura, na tomografia eu analiso as densidades tomográficas. Se a densidade tomográfica for negativa, menos 30, menos 40, menos 50, estou frente a uma lesão com gordura. Mas na ressonância, como é que eu identifico a presença de gordura no órgão, numa lesão? Utilizo uma estratégia, uma ferramenta chamada técnica de supressão de gordura. O que acontece nesses casos? Veja, se eu utilizo uma sequência sem supressão de gordura e o órgão tiver gordura, aqui, por exemplo, a gordura reto-peritoneal, a gordura intraperitoneal, a gordura do tecido celular subcutâneo, ao se utilizar a técnica com supressão de gordura, essas áreas onde há depósito de gordura, elas escurecem. O sinal é suprimido. Comparem o sinal da gordura com esta técnica, sem supressão e com supressão. Agora vamos pegar um órgão que supostamente não tem gordura, ou normalmente não tem gordura, como o fígado. Eu faço a sequência com supressão de gordura, veja que não cai o sinal. Ao contrário, parece que ele fica mais brilhante. E no baço, a mesma coisa. Aqui eu posso dizer que o baço e o fígado, em princípio, não tem gordura. Então vejam aqui dois exemplos. Um exemplo sem supressão de gordura e aqui um exemplo com supressão de gordura. É o mesmo paciente, o mesmo nível de corte, sem que com supressão de gordura, veja o que acontece com a gordura do tecido celular subcutâneo. Agora, em termos práticos, vamos procurar fazer o diagnóstico de esteatose hepática, o acúmulo de gordura nos triglicérides. Aumento, na verdade, a quantidade de triglicérides nos hepatócitos. Então, vejam aqui um paciente
sem esteatose e com esteatose. Essa é uma sequência sem supressão de gordura e aqui com supressão de gordura. Veja que no paciente sem esteatose, o sinal do parênquima hepático se mantém. Ao contrário, um paciente com esteatose, na sequência com supressão de gordura, também chamada fora de fase, eu tenho uma queda importante da intensidade sinal do parênquima hepático, indicando, portanto, que estamos frente a um quadro de sobrecarga ou de excesso de gordura nos hepatócitos, um quadro de esteatose. Esse excesso de gordura pode ser quantificado, né? Então existe a técnica de quantificação da fração de gordura, onde se mede a intensidade de sinal na sequência em fase, ou seja, na sequência sem supressão, na sequência fora de fase, a sequência com supressão de gordura. Através de um cálculo matemático muito simples, é possível calcular a fração de gordura hepática e aí sim acompanhar a evolução clínica do paciente, né? Então, se ele, no passar do tempo, ele está diminuindo, aumentando, se mantendo estável em relação ao grau de... Da mesma forma, a mesma quantificação pode ser feita de sobrecarga férrica hepática. Definir se o paciente tem ou não uma hemosiderose, uma hemocromatose, e fazer uma quantificação objetiva nesse sentido. Vamos falar agora um pouquinho do uso do meio de contraste nos exames de ressonância magnética. Nós dissemos que na tomografia se utiliza o iodo, né, como principal elemento do meio de contraste. Na ressonância se utiliza o gadolínio. E a dinâmica, a farmacodinâmica dos dois meios de contraste é muito semelhante. A injeção é fundamentalmente intravenosa e ele chega no fígado, esse contraste, ele chega no fígado através da artéria hepática e da veia porta. Aqui nós temos uma lesão hepática no segmento 5, na verdade 4/5, dos lobos hepáticos. Temos aqui essa lesão na fase pré-contraste, depois da injeção do meio de contraste, e veja como ela vai mudando de intensidade de sinal, uma vez que ela está sendo irrigada pelo meio de contraste. Uma breve revisão da circulação hepática periférica, eu queria lembrar vocês que o contraste, ele chega no fígado, principalmente em 70%, né, do seu volume, através do sistema porta, e do sistema porta ele chega até os sinusoides, que estão aqui permitindo então a troca de elementos, de substâncias com os hepatócitos, através desses sinusoides, né? Então aqui a tríade portal formada pela porta, artéria e pelo sistema biliar. E aqui, hepatócitos, influência da artéria com a veia, formando os sinusoides e que acabam, então, drenando para as veias centrais e depois das veias centrais para a veia cava inferior. O lóbulo hepático, então, ele é irrigado seja pela artéria, seja pela porta. Aqui vocês têm a zona periférica, a zona intermediária, a zona central do lóbulo. Como eu disse, a porta, né, o ramo portal e a artéria hepática se unem, formando sinusoides que acabam desembocando na veia hepática central. Essa estrutura, né, o lóbulo formado aqui por hepatócitos e células de Kupffer. Tudo isso para explicar um pouco a ação de um contraste misto, de ação mista, de ação intracelular e extracelular, que seria o ácido gadoxético utilizado, que pode ser utilizado em exames de ressonância magnética. Ele também é baseado no gadolínio e ele é formado por dois radicais, um radical hidrofílico, chamado DTPA, e um lipofílico, chamado EOB. Portanto, ele tem uma ação mista. O radical DTPA, ele é utilizado, ele tem uma ação importante na fase dinâmica da contrastação, naquela fase arterial e portal. E o radical lipofílico, EOB,
ele tem uma ação na fase hepatobiliar. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que isso funciona. Esse meio de contraste ele tem uma excreção 50% renal e 50% biliar. E uma vez que o contraste chega no espaço vascular, dali para o interstício, ele pode ser transportado para dentro dos hepatócitos por uma proteína de transporte chamada OATP. Carrega, que transporta esse meio de contraste para dentro do hepatócito. Esse contraste permanece dentro do hepatócito durante algum tempo e depois ele acaba sendo transportado ou de volta para o interstício ou para o sistema biliar, através de uma outra proteína de transporte chamada MRP2. Então, resumindo, o contraste chega no sinusoide e ele pode ser transportado, ou não, né? Mas ele pode ser transportado para dentro do hepatócito, essa proteína de transporte, o ATP, e depois excretado para a via biliar, essa outra proteína de transporte, que seria o MRP2. Então, mais um exemplo dessa farmacodinâmica. O contraste está aqui no sinusoide, ele é transportado para dentro do hepatócito de volta para o sinusoide ou para os canalículos biliares. Ao utilizar esse tipo de contraste, esse contraste chamado hepatoespecífico, né, nós conseguimos reproduzir, obter uma fase de contrastação hepática, arterial, intersticial, que é aquela fase portal, e depois uma fase hepatocítica, onde o contraste começa a entrar dentro dos hepatócitos. Ele é transportado para dentro dos hepatócitos progressivamente por a proteína de transporte, o ATP, e de lá para canalículos biliares e a via biliar intra e extrahepáticas, como vocês estão vendo aqui, a partir dos 10, 12 minutos, então começa a excreção biliar do meio de contraste. Para que isso serve? Para diferenciar lesões que contêm hepatócitos funcionantes, como por exemplo o nódulo displásico, que vocês vejam como ele concentra o meio de contraste hepatoespecífico, e um hepatocarcinoma. Não tem hepatócitos, muito menos hepatócitos funcionantes na sua composição, e portanto, em princípio, não concentra o meio de contraste hepatoespecífico. Ele não tem hepatócitos com ATP que permitam transportar o contraste do sinusoide para dentro das células tumorais. Num caso como esse, um paciente hepatopata crônico com fígado multinodular, vejam como pode ser difícil identificar um hepatocarcinoma aqui, no meio de tantos nódulos ou pseudonódulos que nós estamos vendo aqui. Utilizando a fase hepatobiliar, eu consigo ver que não tem nenhum nódulo que capta menos o meio de contraste do que o parênquima hepático. Não tem nenhum nódulo hipocaptante. Portanto, posso ficar relativamente tranquilo que não existe risco aqui, nesse momento, pelo menos, do paciente abrigar um hepatocarcinoma. E a diferença entre um hepatocarcinoma e um nódulo displásico. Vejo que o hepatocarcinoma tem um realce na fase arterial, com um clareamento, e talvez aqui até a gente veja aqui uma pseudocápsula. Na fase hepatobiliar, ele não retém o meio de contraste. Ao contrário, o nódulo displásico, ele é fracamente contrastado na fase arterial, não demonstra claramente, pelo contrário, a gente vê um realce, talvez até aqui agressivo, e na fase hepatobiliar, ao contrário do hepatocarcinoma, o nódulo displásico retém o meio de contraste hepatoespecífico, porque aqui nós temos hepatócitos que expressam o ATP, aquela proteína de superfície, de membrana, que transporta o meio de contraste para dentro do hepatócito. Então, resumindo o que eu tinha que dizer até aqui, o ultrassom se baseia numa imagem formada por ecos, que avalia a ecotextura, os bordos, as superfícies, as dimensões do fígado. As lesões focais, elas são definidas como iso, hipo ou hiperecogênicas, elas podem também ser anecogênicas, que são aquelas que não formam ecos, né?
A tomografia, por sua vez, é baseada em densidades dos tecidos que variam de acordo com o número atômico. Pode ser realizada sem ou com o uso do meio de contraste, e o iodo é o principal elemento, né, utilizado nesses meios de contraste tomográficos. E a tomografia é útil na detecção e caracterização de lesões hepáticas focais. As lesões podem ter um realce maior ou menor do que o parênquima hepático circunjacente, elas são chamadas de hipo- e hipervasculares. Não realçam, geralmente são císticas e são chamadas de avasculares. A ressonância magnética, por sua vez, ela oferece, né, ela constrói um mapa do sinal do hidrogênio, a sua distribuição em um determinado tecido. Lembrar que a água tem um baixo sinal em T1, ela é hipointensa em T1, e um alto sinal em T2, ela é hiperintensa em T2. Também a semelhança da tomografia, a ressonância pode ou não ser utilizada como meio de contraste. Nesse caso, o elemento-chave do meio de contraste paramagnético é o gadolínio. E a ressonância, assim como a tomografia, também é útil na detecção e caracterização de lesões hepáticas focais. Então, nessa primeira parte da apresentação, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu vou passar agora já para a segunda parte, mas ao gravarmos essas duas apresentações, nós vamos fragmentá-las para não ficar muito longo. Então, vamos passar agora para a segunda parte